O tema do programa de hoje é a banda mais importante dos anos 90. Nirvana! Sim? Comandante Supremo? Sim. O Gastão ficou louco. Papo de Nirvana. Sim. Nirvana, Kurt Cobain, né? Temos que falar da figura dele central da banda. Né? O Kurt Cobain começou, vamos dizer assim, a sua carreira musical em 1984, fazendo testes no Melvins, né? No Melvins, que já era uma banda que já tinha uma carreirinha, né? O vocalista do Melvins, que era o Buzz Osborne lá, Sim. praticamente adotou. Ele era mais velho do que o Kurt. O Kurt não tinha onde dormir, era uma criança problemática, né? Problema de família e tal. Ele deixou ele dormir numa época na casa dele. Só que ele foi fazer o teste lá com o Melvins pra ver se entrava na banda e não conseguiu cantar, cara. Cara, que louco, né? E ele era um grande fã do Melvins, né? Porque o Melvins, assim, sempre esteve presente na carreira do Nirvana toda, né? Assim, Ele como sempre- uma eminência parda. Assim, Exatamente, ele sempre falou bem do Melvins. Sempre. Citou, quando as A bandas carreira favoritas toda. ele falava Melvins. E o Melvins nunca teve, Um grande sucesso, não né? teve nem um centésimo do sucesso que o Nirvana teve, né? E nem na cena alternativa, né? Também Que é louco, verdade. né? Porque era uma banda. Já teve, não, o Buzz já teve no Brasil e tudo mais, né? Mas Sim. o Melvins acho que nunca tocou por aqui, né? Freedom unlocked it from walk away. You gotta hold your time. You gotta hit it with the right away. Que louco. Mas enfim, o papo hoje é Nirvana, que é a Sim. principal banda dos anos 90. Que começou em 1987. 82 anos antes, eles estão em Aberdeen. Aberdeen, Sabe, pertinho de Alfenas? Aberdeen é pequenininha, né? Aberdeen, ele era pertinho de Seattle. Ele conhece o Chris Novoselic, seu melhor amigo, Sim. né? Começa com a banda. Aí o Nirvana mesmo é 87. Sim. Depois de testar não sei quantos Meu, bateristas. né? passaram 6 bateristas. 6 bateristas. Sim. O que grava o primeiro disco, Aham. né? É esse aqui, ó. Chad Channing. Aliás, já falando do primeiro, antes de falar do primeiro disco, eles assinam em 88. Eles começam a banda em 87. Sim. Começam a fazer showzinho. Em 88 são contratados pela Sub Pop, que era o selo principal ali de Seattle, né? Que tava de olho já na... Naquela cena. Os caras já tinham que tava sacado que acontecendo. alguma coisa ia acontecer, contrataram o Nirvana. Eles vão lá com Jack Endino, aquele produtor, Sim, que produziu vários discos de bandas brasileiras. até Titãs. Titãs. Né? Exatamente. E por 600 doleta, Ele gravou. ele gravou o disco, tá aqui, ó. Que é o primeiro, que é o Bleach. Eles tiveram o primeiro single, né? Que é Sim. Love Buzz. Aliás, nesse disco tem um segundo guitarrista, né? O Jason Everman, né? Jason Everman. Que, aliás, ele não toca nada no disco, né? O Chris falou que eles só puseram o nome dele aí pra ver se ele se sentia mais da banda, né? Coitado. Pra continuar na banda. Meu, nenhum baterista queria ficar e nenhum segundo guitarrista queria ficar. O né? núcleo era os dois, O núcleo né? era os O dois. núcleo Só os dois acreditavam no som, né? Aqui, ó, a formação desse disco, então, do primeiro disco, Kurt Cobain, que era Kurt Cobain, Chris Novoselic no baixo, Chad Channing na bateria, Jason Everman na guitarra. Na guitarra. Né, fazem o primeiro single, né, antes de lançar o disco, de Love Buzz, que é um cover, né? Um cover do Shocking Blue, que era uma banda dos anos 70 da Holanda. Eu acho que isso é Love Buzz. Ele gravou essa música em homenagem ao Buzz, do Melvins. Sim, Eu pode concluí ser. isso agora, é um chute absoluto. Pode ser. Antes que ninguém me xingue, Sim, podia ser uma homenagem ao seu grande amigo. claro. Eu sei que é o seguinte, meu. Se passam ali praticamente 2 anos, né? Em 91, eles lançam o disco que revolucionou os anos 90. Que, aliás, foi produzido pelo grande Butch Vig, né? Butch Vig. O Jack Endino ganhou muita moral no Brasil como grande produtor do Nirvana, mas quem produziu o melhor disco do Nirvana foi o Butch Vig. né? Exatamente. O Jack Endino fez a primeira, né? Primeira Desenvolveu os gravação. primeiros sons. Né? O Butch Vig falou que ele enganava, que o Kurt Cobain não queria gravar vários vocais, várias guitarras. Sim. Ele ficava enganando o Kurt Cobain, né? Não, falhou aqui, peraí, grava mais uma aí, grava mais uma. Eu não grava com outra guitarra aí. Ah, sim? Por isso, quando você ouve o disco, é uma massa sonora, sonora. que é inacreditável. né? Aliás, esse disco foi gravado no famoso Sound City Studios, né? Um estúdio onde muita gente importante do rock and roll gravou, né? Gravado em fita e tal. E era uma época que tá todo mundo começando a gravar em digital. Exatamente. Né? Que o digital era grande, novidade e tal, e eles fizeram questão de gravar em fita de rolo. Né? E o som, quando você vê, é brutal, né? brutal. É brutal, é pesado. Eu lembro quando eu vi Smells Like Teen Spirit pela primeira vez, Sim. eu tava chegando na MTV, eu não sabia que banda era. Você já ouviu? Eu falei, nossa, que música legal. Fiquei esperando, tocou outra, o cara não desanunciava, e eu Sim. atrasado. Eu falei, deu cara, esse foi o Nirvana. Passou um mês, Já teve um era show do a Sepultura na Praça Charles Miller. Aham. Quando eu cheguei lá, o pessoal conhecia do Fúria Metal, Nirvana. Eu falei, alguma coisa aconteceu, velho. Com esse disco. Foi justamente quando eles lançaram uma música, Smells Like Teen Spirit, mudou
tudo. A percepção do rock mudou completamente. Cara, e é legal que é um grande hit espontâneo, né? Porque não foi um mega planejamento empresarial, conquistar o mercado. Nada. Ele simplesmente foi conquistando o público, tirou o Michael Jackson do primeiro lugar das paradas. Quando os caras viram, ninguém acreditou, né? Sim. Tava lá, Michael Jackson, de repente Nirvana. 3 moleques de Aberdeen lá do... Entendeu? O cenário alternativo ficou em polvorosa. Sim. E esse disco aqui causou vários efeitos secundários, né? Ah, sim, né? A cena Botou alternativa... Botou Seattle no mapa. No mapa, que ninguém conhecia Seattle como um reduto musical, apesar do Jimi Hendrix ter sido lá, né? Não era uma cidade musical. Todas as bandas que eram lá da região, da Califórnia, começaram a ir para Seattle. O que acontecia na época que estava predominando, que eram os Poisons da vida, aquelas bandas de glam rock, acabou. Tem história boa, o cara do Warrant, lembra aquele Warrant, que era uma dessas bandas de hard rock. O cara falou assim que ele chegava na gravadora, tinha um pôster do Warrant, né, na mesa do diretor. Aí ele chegou um dia assim, tinha um pôster do Alice in Chains. Ele falou, perdi o emprego, velho. Mudou tudo, cara. Criaram um grunge, que ninguém concorda. Tem esse documento, você já viu isso aqui, Clemente? O Hype. Esse documentário? Ah, sim, esse Isso documentário é muito cara. legal. Eles falam sobre isso. O que é grunge? Hype tá na modinha, né? Aquela coisa que tá no... Porque, na verdade, se você pensar sonoramente, nenhuma banda tem a ver com a outra, né? O Pearl Jam não tem a ver com o Alice in Chains, que não tem a ver com o Nirvana. Na verdade, era mais o ambiente, o espírito da época, né? Da produção alternativa, da produção independente, né? E a brodagem também, não e tinha? da brodagem. Né? Um Sim. falava bem do outro, né? Um dava entrevista e falava bem do outro. Se ia no show de um, estavam as outras bandas. Por isso que promoveram tudo como se fosse uma cena. Uma cena mesmo. Apesar das bandas realmente, eu acho que não tem nenhuma conexão entre uma e outra. Nada. Desde um Buddy Honey, né? As bandas importantes, Mother Love Bone, cada uma era uma coisa, né? É que, na verdade, era a famosa volta do faça você mesmo do punk, né? Foi isso. Que, na verdade, inspirou o Nirvana, né? Exatamente. Eles eram grandes fãs daquela cena punk hardcore de até 85. Todos eles falam que começaram no punk, inclusive o Dave Grohl tocou no Scream, que era uma banda importante pro punk. Eles sempre tiveram uma relação no punk. Aliás, eu acho que um dos fatores muito importantes para esse disco ter feito sucesso foi a entrada do Dave Grohl, né? Que Mudou deu tudo. consistência sonora para um power trio, né? O baixo e batera ditam a... 2 fatores do Dave Grohl, quando ele entrou assim. Era um motor ali, né? O cara era uma bateria, eu nunca vi. Ele tocava pesadíssimo e ele fazia os backing vocals, Clemente. Sim, né? ele canta muito. Ele cantava muito e a voz dele com Kurt Cobain, eles faziam uns intervalos que as músicas ficavam lindas, velho. Isso acho que foi determinante pra banda, sabia? Ao vivo, eram monstros, os 3 ao vivo. Eu cheguei a ver umas vezes, assim. Eu vi um ensaio do Nirvana, né, numa festa da MTV. Cara. E foi meio estranho. Assim, o Kurt estava fumando seu cigarrinho meio frágil, saca? Era uma banda... A hora que ele pegou a guitarra, mudou tudo, cara. Era uma outra coisa. É uma banda poderosíssima. Eu acho a principal banda dos anos 90, porque realmente mudou o cenário. Sim. A partir dali, eu acho que é a última grande banda do rock. Sim. Né? Em termos de importância, de impacto na sua geração. Não é mesmo? E até no comportamento, né? Todo mundo começou a se vestir com aquelas roupas, camisetas de flanela de Seattle. Ou seja, porque o impacto não é só musical, né? Mas ele também é de comportamental, né? Aí você vê que a banda realmente é importante, né? Extrapolou a música. Extrapolou né? a música. E foram poucos movimentos que extrapolaram a música. Sim. O grunge, sem querer, foi um deles. Né? O que aconteceu? Eles lançaram esse disco, Clemente, daí eles lançaram lá uma coletânea de lado B, né? Que é o Incest Side. Só pra ganhar um tempinho ali e tal. Respirar um pouco. Dar uma respirada, a banda né, tava na pressão pra caramba. Sim. O Kurt Cobain já tava com problemas com droga. Daí eles lançam aqui que é uma coisa de singles, né? Era um lado B de single. Eu tenho isso aqui em fita cassete. Uau! Retardismo, né? Total. Aí, Clemente, um ano depois, em 93, saiu o 3º álbum deles, meu. Só isso, né? Parece que muito disco, né? Um inútero. Meu, esse aqui, aqui, é ó. sensacional. Já foi para as cabeças nos Estados Unidos, na Inglaterra. É engraçado que eles não se renderam ao mainstream, né? O disco ainda soa como um disco alternativo, né? Um disco ultra agressivo. Ultra cara. agressivo. Tem né? aqui Rape Me. Rape Me Que me estupre, né? Me violente. Tem Serve the Servants. Só tem música, Heart Shaped Box, que o clipe arrebentou na época. Eu apresentei muitas vezes na MTV, cara. Esse disco aqui era lindão, mas é o último disco de estúdio do Nirvana. Cara. Por incrível que pareça, né? Infelizmente. Infelizmente. Cara. Aí vieram pro Brasil nesse ano, em 93. Sim. Você foi lá no Hollywood Rock? Cara, eu não consegui ir no Hollywood Rock, mas o show em São Paulo foi
Foi um fiasco. Eu Foi um saí no meio. fiasco, né? Sabia que eu saí no meio? Sério? Eu nunca contei isso pra alguém. Cara, mas eles Foi estavam tanto muito confuso louco. que eles estavam muito atrapalhados, Eles cara. estavam muito loucos, né? Infelizmente, porque a banda ao vivo era muito boa. Muito boa, quando eles estavam bem. Sim. Né? Nessa época já estava complicado. Eu fui lá para Seattle, fiz um programa, entrevistei o Chris Novoselic. Saca? Foi muito legal também, tava no auge ali ainda do Nirvana. Pena que eu não falei com o Kurt, cara. Eu sei que é o seguinte, 94 eles lançam o último disco pra valer, que eu também tenho fita cassete, que é o acústico lá em Nova York. Né? Sim. O Unplugged. Que é Traz várias sensacional. músicas do Inútero, principalmente do Inútero. Eles tocam alguns covers, né? Não, e Tocam entrou, Meat Puppets, né? Sim, Tocam entrou um Meat cara Puppets. muito importante, né? Que mostra como as influências do punk rock antigo, que é o Pat Smear, Smear. que era do Germs, uma banda Germs. de hardcore da década de 80. Da né? Califórnia, uma Da das Califórnia. bandas mais importantes, só acabou porque o vocalista morreu, né? Engraçado, né? O Pat Smear tem um certo azar, né? Uma coisa Então. que persegue. Ele entrou, é verdade, no Germs o vocalista se matou, no Nirvana, também, também. e ele tá agora com o Foo Fighters, né? Pat que Smear continua. Acho que Voltou, né? Saiu e voltou. Né? saiu e voltou, e eu acho que ele também deu um peso ao vivo, principalmente, que o Kurt já tava meio cansado já de tocar, né? Sim. Porque era muita responsa ele tocar e cantar, né? Então, com o outro guitarrista, ele ficou mais à vontade no palco, os shows melhoraram, de fato. Ele era uma pessoa psicologicamente frágil, né? Não estava preparado para tanto sucesso, e ainda a eminência parda ali da dona Courtney Love e tal, e drogas demais, acho que ele não segurou a onda. A Né? responsa filha, né? A Filha, Francis Bacon. Ele sim. casou em 92 com a Courtney Love, né? Falam até que o primeiro do Hole, ele que compôs o disco inteiro, por isso que é bom, né? Acredito que é bom. Rape me, rape me, my friend. Rape me, rape me again. Infelizmente, em abril de 94, me chamaram, tá em casa, Gastão vem pra cá, vai anunciar o falecimento de Kurt Cobain. Ele que já tinha tido uma overdose um tempinho, ele já tinha tido umas 5 overdoses. Né? Sim, Concretizou o seu desejo, foi embora, foi uma comoção, você lembra? lembro. Muita gente na frente da casa dele, né? Aquele dia o rock morreu, né? Eu o acho rock da década de 90 afundou, né? Prematuramente, porque era 94, ele não tinha nem Sim. chegado na metade da década. Nada. Acabou, não foi assim? Não é Foi que acabou, isso. é paulatinamente, sempre são... Mas a partir dali, o rock nunca mais É chegou que junto com o Nirvana foi toda uma cena independente junto, né? Porque eles eram a ponta do iceberg, né? Exatamente. E era... Com o fim deles acabou toda aquela esperança do rock alternativo ganhar uma estrutura que fizesse ele funcionar. E eu acho até que ele tinha essa noção, sabia? E isso dava um peso pra ele, uma responsabilidade que acabou agravando o estado dele. É porque ele era psicologicamente frágil, né? Ele não queria ser o salvador do mundo. Que nem ele fala, eu era só um guitarrista, né? Sim. Ele não queria, as pessoas botavam tanta confiança nele, tanta fé no que ele fazia. Mas assim, é a principal banda dos anos 90. Sim. Até hoje, eu não vejo o rock voltar pra parada de sucesso. Tô dizendo no mainstream, É difícil. né? Aham. Do jeito que foi, bater Michael Jackson, Espontaneamente. Espontaneamente. Sem nenhum planejamento de marketing, nada. uma banda que era de outra cidade, que tinha uma gravadora que era razoavelmente Lá no mediana interior. ali no interior. Não vai ter mais. É difícil. Infelizmente. Aliás, o que é isso aqui? É um DVD? É um Isso. documentário? Boa, Clemente. Aham. Principal disco dos caras que é o Nevermind. Né? Sim. Tem esse aqui documentário, que é o Classic Albums olha, que eles lançaram. Tem toda a história da gravação dos discos. Que legal. Que eles só contam a história Aham. durante a gravação. E é muito legal, cara. Porque Cara, você você tem entende uma qual que é. coletânea de singles do Nirvana, é isso mesmo? Eu tenho isso aqui. É. Você tem essa caixinha? Tenho. A caixinha é linda, cara. Essa caixinha é demais. Por quê? Porque eles lançavam muita coisa em single. Sim. Né? O Nirvana deixou muita música de fora, tanto que aquele Incesticide trouxe justamente para o grande Os público singles. os singles. Porque single quem comprava era mais fã mesmo, né? É, Não era todo é isso mundo. aí mesmo. E essa caixinha é muito legal, tem todos os singles que eles lançaram, cara. Mais alguma declaração, Clemente? Ó, derrubou tudo Telefone aqui. tocando. Opa! Alô? Sim, comandante supremo. Ah, o Gastão melhorou. É, sim.